Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre inteligência artificial, os agentes, os robozinhos, né? Então, esse vídeo é para conversar um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, eu ligo a câmera e saio gravando aí, sem corte, sem nada, passando um pouquinho as experiências, enfim, o que a gente está vendo no mercado, e quem quiser me conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar aí depois um outro videozinho. Quem está gostando, dá um joinha, dá um like, se inscreve no canal. Quem não está gostando aí também, escreva no comentário, tá tudo bem. A ideia desse canal aqui é ligar a câmera e sair falando, né? Zero de inteligência artificial, né? Inteligência artificial que só tem o boné escrito mesmo, né? Mas é pessoa real mesmo, gente, né? Mas a gente faz um pouquinho aqui brincando, né? Mas o que eu quero dizer hoje de inteligência artificial, dos agentes, dos robozinhos, né? É que eu fui num network, nessas palestras, né? Eu procuro falar também, gente, assim, bem superficial e bem simplão, assim, ó, para todo mundo entender, sabe? A ideia é essa, não falar muito técnico, não falar muito inglês, assim, falar bem o português mesmo. Eu sei que o canal ele tá sendo traduzido para o inglês, espanhol, tá tudo bem, legal isso, né? Mas a ideia é ser bem simples, assim, o modo de falar, independente da língua que ele for traduzido, para que o máximo de pessoas entendam, né? Não que eu não saiba a parte técnica, né? Eu não gosto de dizer eu sei. Não que eu não esteja aprendendo, então, a parte técnica, né? Que a gente nunca deve dizer que sabe tudo, né? Eu acho terrível quando você encontra aquelas pessoas assim, sabe? Eu sei tudo. É muito terrível, né? Eu não gosto desse tipo de pessoas. Eu acredito que a gente está sempre aprendendo, né? Até quando? A gente, na minha concepção, eu acredito que a gente vai morrer aprendendo, né? Então, essa é a minha ideia, né? Então, gente, assim, ó, eu fui nessa palestra, né? E eu achei bem interessante essa parte de inteligência artificial que eles estavam falando, dos agentes, né? Que nada mais é que os robozinhos que se monta, né? Basicamente é assim, imagina que você tem uma empresa, você tem os setores, né? E aí então você tem lá o seu... ou não tem setor, é você que faz tudo, né? É eu empresa, que nem eu falo, né? Então você faz o RH, você faz o financeiro, você faz o contábil, você faz, né? Boa parte de todos os processos, você grava vídeo aqui, que nem eu estou fazendo, você faz o marketing, que nem eu estou fazendo aqui, a distribuição de conteúdo, mídia, né? E então o que eles estavam falando nessa palestra? Eu achei bem interessante. Eles mostraram alguns cases, alguns casos de empresa de sucesso que eles têm e que eles estão entrando nas empresas, né? Que do tipo assim, pegar ali um financeiro, por exemplo, né? A parte financeira, que é onde você tem muitas tabelas ali basicamente tudo manual, né? Então você monta esse agente, esse robozinho, né? Na parte financeira ali, e ele, vamos dizer assim, você passa para ele essas tabelas, né? E ele sai na outra ponta os dados, né? Tudo prontinho, né? Então, vamos dizer que você trabalha com, não sei, você trabalha com um exemplo aqui, parte financeira, né, do robozinho. Você tem um veículo, né, um carro, uma moto, né, enfim, algum veículo que você sai, abastece combustível, por exemplo, né? Você pega as notas fiscais, você lança isso provavelmente na parte financeira, né? Então aí depois no final do mês você vai passar isso para a parte contábil, né? Então basicamente assim, para exemplificar aqui, esses lançamentos de combustível, por exemplo, né? Você tem numa planilha, né, na parte financeira ali, e você joga essa planilha, né? Pode ser outras planilhas, pode ser outros arquivos, PDFs também, outros formatos, né?
E esse agente, esse robô, ele vai entendendo, né? Ele vai pegando esses dados que você vai passando para ele, né? E aí, assim, o que ele faz? Ele faz o cruzamento de toda a informação e aí depois você simplesmente solicita para ele. Ó, um exemplo, gastei de combustível. Eu estou fazendo esse exemplo bem básico aqui, no período de um mês, né? Aí ele já puxa para você e já larga o resultado, né? Pode largar ele já pronto num gráfico, né? Então é bem legal essa parte de agentes, de robôs, né? De inteligência artificial, o que dá para se fazer de automação com eles, que isso era muito feito manualmente por setores das empresas, né? Então, eu falo aqui porque eu acabo fazendo tudo, né? Então, mas você imagina, você vai crescendo a empresa, você vai tendo pessoas ali, né? E fazendo isso manualmente. E não só essa parte de fazer o robô, por exemplo, aqui que eu coloquei na parte financeira, né? Como ele se comunicar e você fazer um outro robô, né? Por exemplo, no final do mês, essa parte financeira de combustível, por exemplo, né? Um exemplo simples aqui, fazer ele se comunicar, esse financeiro, esse robô agente que você criou, com um robô parte contábil, né? Você cria um contábil, né? Um outro agente, um outro robozinho contábil, que aquele trabalho manual ali da parte contábil, você abastece ele com dados, basicamente é isso, né? Nenhuma inteligência artificial você vai simplesmente pegar ela e usar no seu negócio, assim, né? Se tratando dos robôs, né? Personalizados, né? Então você vai pegar uma inteligência artificial que você tem ali de mercado, né, e customizar, personalizar ela, né? Então, fazendo esses agentes específicos para o seu negócio, né? Por exemplo, eu dei esse exemplo do combustível, né? Então, aí você pode fazer outro robô, né? Outro agente na parte contábil. Né? E esse da financeira aqui, esse agente, esse robozinho que você fez, se conversar com esse robozinho da parte contábil, né? Então, e aí você pode ir automatizando os processos, as áreas, né? Que eram muito manuais, e a gente sabe que por eu ter trabalhado na área comercial de uma outra empresa, né? Então eu sei que as empresas acabam tendo muitos processos manuais, né? Então eu via isso no dia a dia, né? Então essa parte de inteligência artificial, dos robôs, dos agentes, é muito interessante e importante na automatização desses processos que eram feitos manual, né, pelas empresas, né? Então, quando o pessoal fala, inteligência artificial, ela vai substituir a parte humana, eu acredito que não. Por quê? Porque essas pessoas desses setores, elas vão ter que acabar fazendo treinamento, se aperfeiçoando, né? Então, para entender essa parte de inteligência artificial dos agentes, ou essas pessoas vão acabar se especializando a ponto no seu segmento, por exemplo, financeiro, elas mesmas criando o seu agente financeiro em colaboração com as empresas, né? Porque você imagina uma empresa que tem um financeiro, que as pessoas trabalham ali, nada melhor que aquelas pessoas saberem o dia a dia, né, os processos ali. Então, muitas dessas pessoas que se qualificarem, elas não vão ser demitidas, né, elas vão permanecer na empresa, né, então fazendo essa parte mais automatizada, né. Rodrigo, lógico que de repente você tem um setor financeiro com mais pessoas ali, de repente
vai diminuir o número de pessoas? Claro, é lógico que sim, mas essas pessoas elas vão ser alocadas para outros setores da empresa, provavelmente, né? Porque hoje carece muito, né? E sempre careceu, né? De mão de obra, de pessoas, né? Mas hoje mais ainda, né? Então, se você tem uma boa pessoa, um bom colaborador, você não vai desligar ele da empresa, você vai colocar ele numa outra área e ele vai crescendo junto com a empresa, com certeza, né? Então, essa parte de dizer que a inteligência artificial ela vai demissões em massa, eu até acredito com relação a processos que eram feitos manuais e essas pessoas de repente não querem se qualificar. Eu acredito que sim, né? Mas as pessoas que quiserem se qualificar, né, e avançar com a tecnologia, acredito que elas vão ou se realocar em outras empresas ou na própria empresa mesmo, ela vai para outro setor, né? Ficou meio sério esse vídeo, né? Então a ideia desse canal aqui é ser mais descontraído, mais um bate-papo mesmo, né? Mas nessa parte de inteligência artificial dos robozinhos, né, dos agentes, é bem interessante o que pode se fazer com eles, né, tanto de automação quanto de processos de execução que eles vão conseguir fazer sozinho entre áreas. Por exemplo, que eu falei do financeiro se comunicar com o contábil, né? O robozinho que você criou financeiro se comunicar com o robozinho contábil. O robozinho contábil se comunicar com o robozinho o agente que você criou de estoque e produção. E o robozinho do estoque e produção disparar uma ordem de produção, algo assim, para um outro robozinho, né? Falando de fábrica, né? Então, esse processo de automação de agentes, né, com inteligência artificial é muito interessante. No Brasil aqui a gente está um pouquinho... Não gosto de falar assim que a gente é brasileiro aqui, enfim, né? Mas a gente está um pouquinho sempre para trás, defasado, né? Porque muitas informações, muitas tecnologias desenvolvidas acabam sendo aplicadas e melhor maturadas, né, fora do Brasil e depois vindo para cá, né? Mas o que acontece também é que se você vai buscar informação, você acaba vendo que você pode ficar ponta a ponta com outros países, né, em termos de tecnologia, sem problema algum, se você buscar informação e aplicar aqui dentro no Brasil. Isso não é um impeditivo, né? Então, isso é bem tranquilo. Eu não vou dizer que é bem tranquilo, porque isso demanda muito estudo, muito conhecimento técnico, né? Então, mas se você quer, você adquire esse conhecimento e consegue fazer as mesmas aplicações que as empresas estão fazendo fora do Brasil, você consegue fazer as aplicações aqui dentro do Brasil sem problema algum, né? Tendo conhecimento é bem tranquilo de se fazer isso, né? Então, o que eu tinha para falar desse vídeo é isso, gente, hoje. Então, ficou meio sério, desculpa aí, a ideia é fazer mais um bate-papo, ser mais descontraído, mais descontraidão mesmo. Para quem quiser me conhecer mais, eu vou deixar aqui um videozinho, são 3 videozinhos ali, que aí fala um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha parte mais pessoal, de vida pessoal. E quem está gostando, dá o joinha aí, se inscreve no canal, compartilha, dá um comentário aí, e é isso aí, gente, tá bom? Um grande beijo, abraço, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fui, tchau, tchau.